Deixa o teu coração livre. Quando o nosso coração está livre de qualquer pensamento externo, de qualquer coisa onde podemos estar presos, Deus fala muito mais. E Deus ele vai agir muito mais. E o que eu quero pregar é o seguinte: Deus te chamou para uma função. Isso é a coisa mais importante que tem na sua vida aqui na terra. Que Deus te chamou para alguma função no seu reino. Não foi só te salvar que ele veio fazer aqui. Não foi só te libertar das trevas e te transportar para o reino maravilhoso do Filho do seu amor. Não foi só isso. Isso foi a primeira coisa. Mas a própria palavra fala, neste versículo que eu estou citando aqui pelo Espírito, 1 Pedro 2,9, que Deus te chamou das trevas para ser um reino de sacerdotes, povo da sua exclusividade, nação santa, povo eleito, a fim de, olha aí o propósito, a fim de anunciar as suas grandezas. Então, dentro desse contexto que diz nessa passagem, é que ele te chamou por uma função, para você ocupar uma função. Porque veja bem uma coisa, a tua existência aqui não é para coisa alguma, é para alguma coisa. Não é para você fazer nada, mas é para você atuar em alguma função. Mas você pode perguntar, pastor, eu não sei ainda a minha função. Então pergunte a Deus. Porque este é o passo seguinte que você dá. Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou, eu estou agora diante da tua palavra, diante de ti, para saber qual é a minha chamada. Qual é a função que eu vou ocupar relacionada ao teu reino? Porque uma coisa é certa, tudo que Deus tem para fazer, além de salvar, como eu te disse, é expandir o seu reino na terra. Nós citamos ali na oração que a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar. Como é que ela vai ser cheia do conhecimento da glória de Deus? Através de nós, através de cada um que aqui está, e de cada um que está ouvindo a palavra neste momento. Então Deus está chamando para você, dentro da sua função, nas fileiras de Deus, você ir fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Se é ser um empreendedor no sentido de ofertar, glória a Deus, aleluia. Então você vai ser um empreendedor do reino. Deus vai te usar para investir em missões, Deus vai te usar para investir em construção de igrejas, Deus vai te usar para levantar ministérios com o teu investimento e muitas coisas que há necessidade. Então, o que vai acontecer? Se for essa a sua chamada e você identificar isso, quando você conversar com Deus, Deus vai começar a te dar, porque foi essa a sua chamada, porque não adianta, porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu vou investir, Deus me dá bastante, libera todos aqueles valores, abra as portas financeiras, porque eu vou investir no seu reino. Isso é uma oração egoísta, porque na realidade, no fundo, a pessoa está pedindo para ela mesma. E amados, eu vou dizer uma coisa sem medo de errar. Se você caminhar em função de você mesmo, não vai valer coisa alguma a sua caminhada aqui. Porque a vida aqui, ela é muito rápida. Agora me veio uma passagem que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz ali, da infalibilidade, ou da falibilidade, melhor dizendo, dos projetos terrenos. Tudo que é projeto humano é falível. Tiago 4, a partir do 13. Olha só isso. O escopo da mensagem não é essa, mas de qualquer forma faz parte. Sim. E agora vós dizeis, olha lá,
hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Eu vou te traduzir no frigir dos ovos, é o seguinte: eu vou fazer aquilo, eu vou construir uma casa bonita, eu quero comprar aquele carro, eu gostei daquele carro, eu vou fazer um negócio, esse negócio é bom, eu vou ganhar muito dinheiro com isso. É o seguinte, você está caminhando por você mesmo, segundo os teus próprios projetos e não os de Deus. É o que está dizendo aqui. Ora, não sabeis o que acontecerá, no versículo 14, amanhã. O que é a vossa vida? Olha só, é um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Santo Deus! O dia de ontem, que talvez alguns podem ter comido um belo bife, não é, Lucas? Um belo hambúrguer. Ou uma feijoada, né? Ontem foi dia de feijoada. Já foi embora. Já acabou. Agora só a próxima, né? Amém? E também vai desvanecer aqui, como fala, como fumaça, amados. Agora, pensando muito no que está dito aqui, olha como nós perdemos tempo com tanta coisa que não edifica. Outro dia eu mandei uma mensagem para o irmão, mandou um negócio lá, não tem nada a ver. Um casal sambando, rodopiando. A menina com o vestido aqui, para não dizer aqui. E eu escrevi para ele: ô fulano, isto não me edificou em nada. Amado, se não for direto, alguém precisa ser direto nessa casa. Ele entender que aquilo não vai me edificar mesmo, não vai edificar ninguém. Pelo menos aquele que se diz cristão não vai edificá-lo. Porque é uma bobagem. E quantas coisas que nós fazemos que são bobagens. E que não edificam. Eu não estou dizendo que você não deve ter o seu lazer, que você não deve passear, não estou dizendo isso. Eu não sou um cara extremista. Eu sou extremista, sim, com relação à palavra de Deus, com relação a buscar a glória de Deus. Eu quero mesmo, nisso eu sou extremista. Mas eu estou dizendo, não ser extremista é no sentido que você não pode fazer nada. Você tem que ficar dentro do seu quarto orando e lendo a Bíblia. Não estou dizendo isso. Que você pode ter, sim, isso, mas saiba de uma coisa, o teu espírito foi acendido pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra. E a partir do momento em que você foi aceso, porque o teu espírito estava mortificado, ele estava em trevas, é o que nós falamos, é o que diz na palavra, e de repente ele se tornou uma candeia acesa. E Jesus falou: não se acende uma candeia para se colocar debaixo da cama, mas a candeia que foi acesa, ela vai ser colocada no alto, no velador, para que todos naquela casa sejam iluminados por ela, amém? Então é isso que eu estou dizendo. A partir do momento que teu espírito foi aceso pelo poder da palavra, você começa a se tornar uma pessoa diferente. Ainda que você esteja no teu lazer, viajando, ou esteja onde estiver, você vai estar conectado. E muitas coisas que vão acontecer lá, vão te arremeter ao contato com Deus, a você estar refletindo naquilo que você está vendo, segundo o Espírito Santo, a própria palavra. Porque você vai estar conectado, você já foi aceso. E evidentemente, se você foi aceso, você não quer se tornar escuro de novo. Você não quer se tornar uma lâmpada apagada de novo, mas muito pelo contrário, quer que ela se acenda mais ainda, em nome de Jesus, aleluia. Então é isso, esta questão. E a partir dessa condição, você vai começar a perguntar a Deus, porque não é por uma imposição. Deus não vai, ou melhor, eu não vou sair na rua e começar a empurrar as pessoas ostensivamente para dentro da igreja. Para dizer, não, você tem que ir, porque você vai precisar pregar, ou você precisa tocar guitarra, ou você precisa louvar Deus, e fazer isso na marra. Eu não posso fazer isso. Em primeiro lugar, quem traz é o Espírito Santo, amém? Então, quando a gente ora nesse sentido, o Espírito Santo traz.
Manda o norte liberar, manda o sul soltar, manda o oeste desatar, manda o leste desbloquear. E, Senhor, envia as pessoas, envia mesmo os famintos, os desesperados, os coxos espirituais. Envia, Senhor, aqueles que precisam ouvir, aqueles que precisam ser resgatados. Então, a nossa oração é nesse sentido. Mas eu não posso obrigar. E também Deus não te obriga. Por isso que Ele espera que você chegue a Ele, uma vez salvo, uma vez sendo tocado pelo poder de Deus, e uma vez Ele tendo te ascendido, Ele espera que você chegue a Ele e pergunte: Senhor, eis-me aqui. O Senhor me chamou para alguma função no teu reino. Qual que é esta função? É ministrar as crianças? É ser intercessor? É ser um profeta? É ser um evangelista? É ser um apóstolo? É ser um mestre para ensinar a palavra? É ser um missionário, um embaixador teu nas nações? Ou na região? É para te louvar? É para me cantar a ti? Para me participar do ministério do louvor? Alguma função? É para que eu seja um empreendedor do reino? Alguma função? Deus te chamou, amados. Senão, a tua vida, como eu já disse, vou repetir de novo, pela terceira vez, vai ser em vão. O tempo vai passar e vai chegar o momento que você vai se encontrar com teu Deus. Ó Israel, prepara-te para te encontrares com teu Deus. E vai chegar este momento. E Deus vai te perguntar: o que você fez com o que eu te dei? O diabo não dá nada para ninguém. Ele pode até dar sorrateiramente, ou seja, aparentemente, porque ele é ladrão, para ele te dar alguma coisa, ele roubou de outro. É assim que ele faz. Aí ele rouba de um e dá para o outro, rouba de um e dá para o outro, e vai chegar a vez daquele para quem ele deu, ele vai tomar tudo, e muito mais ainda. Vai roubar saúde, vai roubar paz, vai roubar alegria, e vai roubar o que ele puder roubar. Veio para matar, roubar e destruir. Mas quando Deus te dá, Ele não pede de volta. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Deus não vai tomar de volta, de forma alguma. Vez dado, está dado. Então, isso nós precisamos entender, porque Ele vai te perguntar: o que você fez com os talentos que eu te dei? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com os recursos que eu te dei? Quantas pessoas que estão aí arrebentadas, por que estão gastando a rodo aquilo que Deus deu, sem conversar com Deus, ou sem investir no reino de Deus, amados? O que Ele vai apresentar para Deus? Olha que a palavra fala aqui, boa essa passagem. Boa, é para nós estarmos refletindo, queridos. Olha aqui. Em lugar disso, versículo 15, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, perguntando para Deus o que é para ser feito. É isso que ele está dizendo. Vós vos jactais das vossas presunções. Ora, toda jactância tal como esta é maligna. Ou seja, você fazer as coisas atabalhoadamente, de qualquer jeito, sem falar com Deus, já que o conheceu um dia. Recebeu, como eu disse, dons, talentos, dons, etc. E não perguntar para Deus, não buscar a Deus, para ver se é para fazer aquilo que você está pensando naquele momento, é maligno. E aí que o diabo entra e te assola. Aquele, pois, que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Essa é dura, hein? Se eu não fizer aquilo que eu preciso fazer concernente ao reino de Deus, não faço, eu estou pecando. Porque, é o que eu estou dizendo, eu vou ter que comparecer diante de Deus para dar conta disso. E como ele falou aqui, a vida é um vaporzinho, hein? É isso. Daqui a pouco nós vamos estar lá. E Jesus está voltando. E eu quero que Ele volte. Eu amo a sua vinda. Aquele que não ama a vinda do Senhor, não tem coroa da justiça. Paulo fala isso lá em
1 Timóteo 4,8. Desde já a coroa da justiça me está preparada, e também para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Porque a pessoa que ama a vinda do Senhor, ela vai ser desesperada por Ele. Então, nessa busca, pelo anseio de conhecer mais a Deus, de repente ele fica sabendo da sua chamada, Deus o engaja na função para a qual ele chamou, e aí ele vai começar a ter uma vida espiritual intensa e carregada dos frutos e da obra de Deus, e aí ele vai ter o que apresentar a Deus. 2 Coríntios 5,10, o Espírito Santo está me levando aqui, amém? Não consegui ir ainda no cerne da mensagem aqui, na passagem que Deus me deu, mas amém, nós vamos lá já já. 2 Coríntios 5,10, olha aqui o que diz isso. Entendo o que é ser conduzido pelo Espírito Santo. São coisas que eu não planejei falar. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, diante dele, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Que corpo? O corpo que Deus te deu, onde ele habita, onde o Espírito Santo habita. Ele habita aí por quê? Porque ele quer que os outros saibam o que você sabe. Ele quer que outros tenham o que você tem. Ele quer que outros também sejam conduzidos ao reino de Deus, assim como um dia você foi conduzido. Então ele vai usar o quê? Teu corpo. Você tem esse corpo para caminhar aqui, você não tem outro. Você não tem nenhum clone seu que vai caminhar por você, é você. Então ele vai te dar talentos para você usar com este corpo, ele vai te dar recursos para você usar com este corpo. Quando você vem aqui ofertar, você vem com o seu corpo. Por isso que a palavra fala, e a gente vai entendendo na nossa caminhada, não comparecer diante de Deus com as mãos vazias. Então você vem aqui com este corpo. Você vai pregar em algum lugar, ou você vai trabalhar, você está com esse corpo. E em muitos lugares vão se manifestar as obras de Deus por meio do seu corpo. Daquilo que você fala, você pensa com este corpo. E você age consequentemente com este corpo. É por aí que você vai ser julgado. Aqui está dizendo com clareza. Interessante que Paulo já tinha feito muito, né? Deus já tinha conduzido ele para fazer muitas coisas e dado muitos talentos e revelações para eles intensas. E ele diz aqui no versículo 8, mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Olha que cara louco. E assim deve ser a nossa loucura. Senhor, o morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com o Senhor. Olha a certeza que ele tinha, confiança. Amados, nós precisamos ter esse tipo de confiança, sabendo que Deus nos quer lá com ele sim, mas antes de estarmos lá, tem todo um propósito para nós manifestarmos aqui da parte dele. Por isso que vivemos ainda. Você vive, você não foi levado ainda, porque há ainda um empreendimento de Deus para ser realizado. Há uma obra de Deus ainda aí na frente. Mesmo que a nossa vida seja um sopro, dentro desse sopro, Deus nos dá um tempo para corrermos para Ele. E Paulo fala que a vida espiritual aqui dele era uma carreira, era como uma corrida no estádio. E aquele que chega na frente é que leva o prêmio, né? Então vamos lá, amados. Vamos continuar aqui na digressão. Vamos em Romanos capítulo 8. Ali é mais ou menos o cerne do que eu estou querendo dizer aqui. O livro de Romanos é um livro rico de informação espiritual. É um livro rico a respeito de Cristo. A maneira como ele fala de Cristo pelo Espírito é fantástica. De como você deve andar aqui.
e das coisas que nos aguardam, que Deus preparou para nós. Romanos 8, de 14 a 17. Vamos ver aqui. Eu já falei algumas vezes sobre estas passagens, mas vamos aqui falar de novo para que você entenda a tua posição. Você é chamado como filho. Filho de um Pai eterno. Para ser também um filho eterno. Um príncipe. Um rei. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não o pode ser se for guiado por você mesmo. Se for guiado pela tua própria vontade. Você não pode ser considerado filho se você não permitir que o Espírito te guie. Pelos propósitos divinos do seu reino. Pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Essa tradução de adoção, ela está mal colocada, se você for buscar, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, você vai entender que não é adoção, você recebeu o espírito de filiação, no original grego, não é adoção, porque não somos adotivos. Você vai ver, 1 João capítulo 3, ele dizia assim, e agora somos filhos. Fica aí, deixa eu ir lá por você. 1 João capítulo 3. Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Não tem nada de adotivo. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Ele está dizendo para aqueles que andam no Espírito. Não por aqueles que andam segundo eles mesmos, sua própria vontade. Amados, agora somos filhos de Deus. Olha como ele enfatiza isso, queridos. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, ou seja, a glorificação que vamos receber. Aleluia. Amados, como eu sonho com isso. Teu corpo vai ser como o de Jesus. Ele ressuscitou em glória. Teve o corpo glorificado. O corpo que estava lá na sepultura ficou lá até o terceiro dia esperando a glorificação. E nenhum bicho chegou lá. Nenhum bicho chegou perto do corpo dele, porque já tinha sido ungido por uma direção de Deus, por aquela mulher que foi e despejou o bálsamo sobre Jesus. Jesus disse, ela me ungiu para a sepultura, para que meu corpo não se corrompa na sepultura. E não permitirás que o seu santo veja a corrupção. Então o corpo de Jesus não viu a corrupção. Aleluia! Quando ele clama lá a Deus para não morrer, não era para não morrer na cruz, que diz lá também em Hebreus capítulo 4, era para não se corromper. Essa é a morte pior, não se corromper. Não que ele não morreria na cruz, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, mas num corpo glorificado. A glória que nos espera é esta, a mesma da de Jesus. Por isso que ele diz assim, não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Uau! Nós não poderemos estar em pé diante do Filho do Homem, como ele diz lá em Lucas capítulo 21, se não tivermos o corpo glorificado. Não tem como. Não tem como. Na carne ninguém poderá vê-lo, mas com o corpo glorificado. Olha, espera aí, nós vamos chegar lá. Volta lá, Romanos, capítulo 8. Vamos continuar mais um pouquinho lá, porque ali está o elan. Podemos clamar, o que ele diz aqui, Abba, Pai. Versículo 15. O que é Abba? Abba, em hebreu. Paizinho, diga paizinho. Amados, você pode chamar
Deus de paizinho. Que intimidade é essa? Que intimidade é essa? Ele te deu por meio de Cristo. Você em Cristo pode chamar a Deus de paizinho. Paizinho, quantas saudades. Paizinho, como eu te amo. Paizinho, como eu quero estar no seu colo. Paizinho, como eu quero sentir o seu abraço e como também quero te abraçar. Paizinho, quero ouvir a tua voz, paizinho. Você ouve. Paizinho, qual é a minha função? No teu reino, reino de amor, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Qual é a minha função no teu reino, paizinho? Ah, amados, com certeza você vai ser engajado em alguma função determinada por Deus, aleluia. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ou seja, você tem um Espírito, não está falando aqui do Espírito Santo, porque senão estaria em maiúsculo. O mesmo Espírito, o teu Espírito, que é a casa do Espírito Santo, que está dentro de você, testifica, ou o Espírito Santo, aí está em maiúsculo, o Espírito Santo que está no teu Espírito, testifica em você que você é filho, porque senão como você poderia falar com Deus nestes termos que eu estou te falando? Paizinho amado, eu te amo, como eu quero te ver. Senhor, que esse dia seja um dia de fato na tua presença, que eu possa ouvir a tua voz, o Senhor me dirigindo para tudo aquilo que eu preciso fazer, Senhor. Olha, isto é testificação, amados, que você é filho de Deus, amém? E versículo 17, se nós somos filhos, e somos mesmos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, não é herdeiro de qualquer coisa do mundo, não é herdeiro de qualquer riqueza do mundo, que a traça corrói, a ferrugem consomem, não é nada disso. Co-herdeiro de Cristo e herdeiro de Deus, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados, aleluia. Então quando você está no reino, quando você está em Cristo Jesus, e você passa por algum tipo de padecimento, é tremendo. Eu não quero padecer, nem eu. Mas entenda o que eu quero te dizer. Existe o padecimento do mundo que gera morte. Existe o padecimento por causa de Cristo no reino que gera mais vida ainda. Mais vida nele, mais unção nele, mais graça nele, mais glória dele. É diferente, está aqui em 1 Coríntios 14, mas fica aí. 1 Coríntios 14, não. Se não for 14 é outro lugar. Mas olha o que diz aqui. Não é 14. Dá um segundo. Calma, eu vou ler para você. Está aqui, 2 Coríntios 7, 10. Olha o que eu estou dizendo que está aqui na palavra. Eu não estou dizendo nada que está fora da palavra de Deus. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza de Deus, tristeza do Espírito. Para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, o sofrimento aí no mundo gera mais peso, opressão, depressão, que é o mal do terceiro milênio, gera doença, gera um terrível dor, dessa tristeza horrível. Mas quando você padece, como Paulo, ele se gloriava nas fraquezas. Quando ele padecia, ele se gloriava, porque ele estava padecendo segundo a causa de Cristo, não segundo a causa dele. Você padece de uma forma horrenda, que gera morte, quando você padece por aquilo que você quer.
e não por aquilo que Deus quer na sua vida. Aí que está o negócio. Estou falando que o livro de Romanos é muito rico, amados. Versículo 18, aí ele continua. Mas dá um stop aí. É o seguinte, você vai ver que no capítulo 8 de Romanos, ele está falando de uma vida em Cristo, de você andar no Espírito, de você realmente conhecê-lo, de você estar sendo aperfeiçoado em muitas coisas, que vai dizendo aqui, mesmo a forma como padecemos, e aqui ele diz ele diz, no versículo 26, por exemplo, da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu digo o seguinte, quando você está sofrendo, por alguma razão, em função da causa de Cristo, em muitas ocasiões dessas, você não vai saber orar como convém. Mas como você está padecendo por uma razão divina, que é o próprio Senhor que está te conduzindo ali, o Espírito Santo intervém e intercede por você. Amém, amados? Olha que fantástico. E ele diz assim, no versículo 23, não só ela, ele está falando da criação antes, que padece, que geme, mas ele diz assim, não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não é a adoção aqui, a filiação, a saber, a redenção do nosso corpo, porque este corpo aqui é um corpo corrupto. Pastor, o que está dizendo? A palavra diz, me desculpe, que este corpo, esta carne se corrompe a cada dia, envelhece a cada dia. Não adianta, por maiores tratamentos que você possa fazer, não digo para não fazer, eu também tomo muitas vitaminas. Mas por que eu tomo vitaminas? Porque eu sei da tarefa que eu tenho, para a qual Deus me chamou. Eu tenho que estar em muitos lugares, às vezes para ministrar, às vezes o dia passa numa velocidade, mas uma hora eu tenho que fazer um velório, outra hora eu tenho que atender um irmão, outra hora eu tenho que ministrar em tal lugar. Então, é uma vida corrida, e eu não posso facilitar. Eu tenho que sempre estar atento com isso, tomar vitamina, me cuidar, para que Deus possa ter condições de me usar mais ainda. Amém, amados? É com este propósito, não um propósito para ficar bonitão. Nós somos bonitões porque estamos em Cristo, aleluia, amém? Você é uma maravilha, porque você tem a luz de Cristo em você, porque a luz do Senhor resplandece sobre a tua vida, por isso que você é lindo, você é maravilhoso, amém, amados? Glória a Jesus, aleluia. E aí ele vai falando, por tudo que passamos, aí chega, a partir do versículo 30, é fantástico. Por que fantástico? Porque ele fala algo que é um cântico. Olha, eu passei por tudo isso, eu vivi uma vida pelo Espírito, sim, padeci com muitas coisas, eu sofri com muitas coisas, mas Deus foi me fortalecendo. Um pouquinho antes ele diz lá, que nele somos vencedores, que ele nos chamou por um propósito. Não entra nessa aqui, negócio de predestinação, mas pastor, aí diz que já está tudo executado por Deus, então eu fui predestinado. Não é isso. Eu vou te explicar agora, hein? Para você não entrar nessa maligna doutrina calvinista que está matando um monte de crente por aí, porque é uma doutrina diabólica. Mas pastor, o que você está falando? Eu estou falando com conhecimento de causa, amados. Cuidado com esse negócio. Uma vez salvo, salvo para sempre. Olha, porque Deus já me predestinou. Então é o seguinte, quer dizer que Deus predestinou 50 para o céu e 50 para o inferno? Então glorificado seja Deus pelos 50 que foram para o inferno. Então por que se houvesse esse negócio, que Deus destinou alguns para o inferno e outros para o céu, por que Jesus diria então para os discípulos, e para nós também, ide ao mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura? Então para que fazer isso? Então para que Jesus ter vindo?
Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele crê, e todo aquele que nele crê vai estar em Cristo. Quando fala predestinado, aqueles que estão em Cristo, porque se você for ler o início deste contexto, lá no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí sim você é predestinado, porque está nele, porque quis estar nele. Você optou por estar nele, você escolheu estar nele, amados. É por uma escolha. A maior revelação da perfeição de Deus está no livre-arbítrio que Ele te concedeu. Porque senão, para que então nós andaríamos nessa terra e pregaríamos o Evangelho? E também quando você vai ler lá, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que ele vai falar de eleição. Aqueles que estão em Cristo são eleitos. Vamos ler o contexto todo. Eles pegam algumas coisas e metem uma doutrina na cabeça das pessoas que é maligna. Tem muita gente depressiva, tem muita gente doente, tem pessoas que estão se suicidando por causa dessa doutrina maligna. Da tulipa, depois se você tiver um tempo, vai ver aquilo. Peça para mim que eu te mando umas mensagens que vai edificar a sua vida. Mas não entra nessa em nome de Jesus. Por que nós estamos aqui ouvindo a palavra? Por que todo esse trabalho? Pela causa de Cristo, amados. Se tudo já tivesse bonitinho, escolhido, então, fulano, beltrano, ciclano, não, esse não está predestinado à glória. Esses vão para o inferno. Acho que Deus é assim. Se Ele é amor, quem não ama, então amar é uma opção também. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém, amados? Isso é tremendo. Então ele vai falando de uma vida em Cristo. Os que estão em Cristo, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então ele escolheu: eu não quero andar segundo a minha carne, eu quero andar segundo o Espírito. Eu quero fazer algo para o qual Deus me chamou para fazer, então eu quero estar nele. Eu não quero estar em mim mesmo. Eu não quero isso. Então você está optando e está escolhendo, mas escolha rápido, queridos, aleluia, porque a lei do Espírito de vida é em Cristo, Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Dê um aplauso a Jesus, por favor, aleluia, glórias ao seu nome. Eu vou te dar um exemplo sobre Davi daqui a pouco, e nós vamos encerrar ali, tá? Temos que encerrar daqui a pouco. Ele diz no versículo 17 que nós somos então, se somos filhos, não somos mais escravos. Ele fala isso no versículo 15. Não somos mais escravos. Mas você se torna escravo quando começa a pender para o outro lado. Porque deve ter algo ainda do qual você não foi liberto. Deve ter alguma paixão, de repente, você não foi liberto. Da carne, evidentemente, não paixão por Deus. Paixão da carne. Se há alguma coisa desse tipo na sua vida, porque ainda há escravidão. Então você não passou para o lado de lá completamente. Se há, por exemplo, um orgulho na sua vida, que tem que ser como você quer, é escravidão. Então Deus não pode te dominar completamente, não, ou melhor, Ele não pode te controlar completamente. Então eu vou dizer mais uma coisa, que acho que eu falei na quinta sobre isso, em parte sobre isso, que é o seguinte, amados: Deus está no controle de todas as coisas. Isso é um papo furado. Pastor, o que você está falando? É o seguinte: você não optou um dia em entregar a tua vida a Cristo? Sim? Porque muitas vezes você toma o controle de volta para você. Ele está no controle quando de fato você deu o controle para Ele. Olha como Deus é sábio. Não é que Ele está no controle de todas as coisas da minha casa, da minha vida, mas muitas vezes você faz um monte de coisa que Deus não falou para você fazer e sai do controle dele. Agora é o meu controle. Deus, tira a tua mãozinha daí, que agora é a minha. Cadê o controle de tudo? Deus não é tremendo? Deus não é tremendo? Então deixa Ele saber
o que você pensa, deixa Ele saber o que se passa no teu coração, faz com que Deus conheça o que está no seu coração, o que diz a palavra, e Deus conheceu o coração de tal pessoa, porque ele apresentou para Deus: Senhor, conheça o meu coração. Davi diz lá no Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração. Ele está pedindo para Deus sondar, para ver se há algum mal em mim. E se tiver algum mal em mim, arranca isso de mim. Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios, para que eu não peque contra ti. Ele está pedindo isso, amados. O controle de Deus na sua vida, quando você quer que Ele te controle, quando você coloca efetivamente nas mãos de Deus e sai fora desse controle e deixa Deus controlar, aí você vai ver que poder que é, que unção que é, que coisas grandes Deus reservou para manifestar na sua vida e através da sua vida, amados, quando Ele de fato tem o controle. Aleluia! Amém. Aleluia! Quantas pessoas receberam sonhos de Deus, quando se encontraram com Ele, tiveram experiências com Ele, começaram a andar com Ele, de repente Deus deu um sonho. Por exemplo, um deles, eu posso citar vários, Benihim. Ele sonhou um dia que ele estava num lugar, e ele estava como se estivesse caminhando para o inferno, para ver o que estava acontecendo. Então pessoas acorrentadas, caminhando para o inferno, acorrentadas. E ele olha essas pessoas entrando no inferno, pelos portais lá do inferno, e gemido, e um clamor terrível, e uma lamentação terrível, um sofrimento terrível, algo que ele mesmo falou, não tinha como poder descrever aquilo, de tão terrível que era, e as pessoas caminhando, multidões, multidões, e ele pergunta para Deus: Senhor, o que é isso? O que está acontecendo? E Deus falou para ele: meu filho, se você não for pregar o evangelho, eu te chamei para isso, falando para ele da chamada dele, se você não for pregar, olha quantas pessoas irão para o inferno. Cadê teoria de predestinação? Nós que precisamos ir lá pregar, por isso que Jesus disse isso. E também ele disse lá em Mateus 28, em Marcos 16, ele fala: ide ao mundo todo e pregai esse evangelho. Aí ele fala lá no outro: ide ao mundo inteiro e pregai, fazei discípulos entre todas as nações. Por que ele ia dizer isso? Porque o mundo quer conhecer o que você conhece. Quando ele fala aqui do gemido, no versículo, por exemplo, 19 de Romanos 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Uau! Mas olha o que ele diz no versículo 18. Por isso que eu sempre digo algo que Deus me falou há muitos anos atrás, quando eu estava um dia passando 4 dias de férias em Santa Catarina, lá onde, como é que chama lá? Não, antes de Camboriú. Itapema. Eu fui lá, nós ganhamos uns 4 dias no hotel, com uma pessoa tinha uma conveniência, um convênio com essa rede. Então nós fomos lá. Eu estou um dia na cama, e de repente o Espírito Santo começa a falar comigo. E eu cutuquei ela, falei: olha o que Deus está me falando aqui, olha o que Deus está me falando aqui. O que é? Na hora ela não entendeu nada. Depois eu escrevi o livro lá, 40 dias finais e a plena unção. Olha, nós antes de subir, nós vamos ser glorificados, porque é algo que vai acontecer conosco antes de nós subirmos. A glorificação, eu falei para ela, vai ser aqui. E aqui nós vamos ter alguns dias nesta glorificação, assim como Jesus foi glorificado aqui. O corpo dele foi tomado pelo Espírito Santo, foi glorificado, ele andou aqui por 40 dias no corpo glorificado, e muitos também ressuscitaram logo depois que Jesus ressuscitou, entraram na cidade santa e foram vistos por muitos. Espera um pouquinho, nós vamos ser glorificados, é isso que ele está dizendo aqui. Presta atenção, amados. Para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado. A ardente, aí ele fala depois, expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Como?
porque o mundo verá esta glória que em nós há de ser revelada. Por alguns dias verá, amados, assim como eles viram lá, algumas pessoas que estavam em Jerusalém, viram aqueles santos da antiga aliança que ressuscitaram logo depois de Jesus, também num corpo glorificado, e viram, então muitos vão nos ver num corpo glorificado. Esta vai ser o maior estrondo da história da humanidade, porque é o que está dito aqui. O mundo aguarda sem saber, porque você pode ter certeza no que eu vou te falar agora. O muçulmano que está lá, e que está debaixo de um jugo, de uma opressão, de morte terrível, escravo, como se estivesse em 4 paredes. O Espírito que está dentro dele, que foi Deus que deu, não o Espírito Santo, mas o Espírito do homem, que foi Deus que Deus está gemendo sem saber a razão daquele gemido. Por que ele está gemendo? Para conhecer a glória de Deus. Não o Maomé, ou o chulé, ou sei lá o que seja, mas para conhecer a glória de Deus. Está gemendo o que está falando aqui. A criação geme para a revelação dos filhos de Deus, para essa glória que vai ser revelada em nós. Aleluia! Por isso que muitos estão se convertendo numa palavra, amados. E de repente, os olhos espirituais se abrem, e ele, nossa, realmente, se Jesus é o verdadeiro Deus, Ele é o Messias, Ele é o Redentor. E tremendo quantos muçulmanos que eu conheço que se converteram, amados, estão apaixonados por Jesus, estão apaixonados por Cristo, pela sua palavra, porque é isso que eles estavam esperando. Então, imagina o gemido, pois a criação, versículo 20, ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Presta atenção, quem que a sujeitou? Satanás. E por que não foi a vontade deles? Porque o homem não tinha vontade de ficar sujeito numa escravidão, de jeito nenhum. Porque o Espírito que Deus te deu, que é o Espírito do homem que está dentro de você, ele não quer isso. Mas ele foi mortificado porque ficou sujeito a isso. Por isso que quando acende ele lá, uau, algo acontece. E de repente você quer falar deste amor para as outras pessoas. O que é isso? Por que você quer falar? Porque você não se contém. O Espírito estava mortificado, estava abafado, de repente ele acorda, como se estivesse acordando de um sono longo e profundo. Aí ele acorda, agora sim, o Espírito de Deus está em mim, a glória de Deus está em mim. E ele quer extravasar isso, porque ele estava aguardando já. Amém? Dê um aplauso a Jesus, se você puder. Aleluia. Aleluia. Olha aqui, 1 Pedro 5, 1 Pedro 1, 5. 1 Pedro 1, 5. Tremendo isso aqui. E aí eu fui falando com ela, olha o que Deus me mostrou, olha aqui, o que Paulo fala em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, o que fala lá em 1 Coríntios 15, olha, eu fui ligando as coisas. Falei, nossa Deus, que tremendo. Depois daquilo, me veio um baque, que eu fiquei 4 dias de cama. Quase sofremos um acidente. E o diabo ficou encapetado pela revelação. Mas Deus me guardou e tem nos guardado em nome de Jesus. Porque Ele é maravilhoso, amados. Eu não posso mais largar desse Deus e nem você. Em nome de Jesus. Está aqui. Pelo poder de Deus, 1 Pedro 1,5, sois guardados. Então Deus está te guardando. Está guardando sua vida aqui. Você está sendo guardado porque algo vou te revelar. Mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Não é a salvação da sua alma, isto aconteceu, mas a salvação, a redenção do teu corpo. Do teu corpo. O que nós lemos lá em Romanos capítulo 8, é essa redenção, a glória que em nós há de ser revelada. Porque o teu corpo também vai ser salvo. Teu corpo vai ser glorificado, amém? Vai ser glorificado, como diz Jesus, é isso que ele está falando, há algo que vai se revelar agora, nesse tempo nós estamos pertinho de acontecer isso, é o que eu mais quero, e é o que você mais deve querer na sua vida, e neste querer, Senhor, eu quero conhecer essa glória,
que está reservada a mim, e nesta busca, você de repente vai começar a ouvir a voz de Deus, de repente você vai ter um contato maior com Deus, de repente você vai ser envolvido pela unção do Espírito Santo de Deus, e a tua vida espiritual ela vai avançar muito mais ainda, porque é isso que Deus quer, que você almeje isso, que você anele, e quando você está anelando isso, e aí Deus te impacta muito mais ainda com coisas que já estavam reservadas para se manifestar na sua vida. Amém, amados? Amém. Você está aí? Você acordou já? Amém. Tomar mais um café. Vamos? Não, ela falou não. Não pensa no franguinho, no negócio lá que você vai comer. Amém? Pensa aqui no que você está ouvindo, porque isso é tremendo. Eu quero te dar um exemplo com aquilo que aconteceu com Davi, porque Davi era uma tipologia de Cristo, não que fosse, eu digo tipologia, para entender que você foi chamado. Você tem que entender isso a partir de hoje, que você tem uma função neste reino maravilhoso, reino de luz, reino de poder, aleluia. 1 Crônicas, capítulo 13, a partir do 22, nós vamos ler um trechozinho ali, amém? 1 Crônicas, capítulo 17, não. 1 Crônicas, capítulo, que eu falei, 13. 1 Crônica, capítulo 13, a partir do versículo 22. Me acompanha aqui, que você vai entender o que eu estou dizendo aqui hoje, de uma vez por todas. Amado, 1 Crônicas, capítulo 13, 12. Por que eu falei 13? É 12. Tá? Estamos conversados. Capítulo 12, a partir do versículo 22. É o seguinte. Espera aí que nós vamos ler juntos. Se você for começar a pegar a partir do início lá do capítulo 12, você vai ver que muitas pessoas foram até Davi. Muitas chefes de tribos de Israel, muitas pessoas de Israel, foram até Davi e falaram para Davi, eu quero estar contigo aí. Como que estivesse dizendo, eu quero fazer parte da sua equipe, Davi. Eu estou contigo, Davi. Você é um cara bom, você é bam, bam, bam mesmo, eu quero estar contigo. Por isso que eu falo, tipologia de Cristo. Eu quero trabalhar com você. Está entendendo a jogada? Então, ali começa o seguinte, a partir do versículo 22. Dia a dia vinham a Davi para o ajudar, porque Deus, Ele quer caminhar aqui junto com você. Ele quer trabalhar junto com você. Amém, amados? Deus não trabalha sozinho. Ele trabalha com um povo que o ama e que quer trabalhar com Ele. Essa é a questão. Até que se fez um grande exército, então eles vinham vindo porque queriam, eu quero. Como o exército de Deus. Então estou fazendo uma comparação. Conforme você chega a Deus e fala, Senhor, eu quero fazer algo. Qual é a minha função? Para que função o Senhor me chamou? Me engaja lá, Senhor! E é a partir daí que as coisas começam a acontecer. Até, eu vou dizer, vou mais alto, eu vou chutar o pau da barraca, até financeiramente, não querendo fazer negócio com Deus, não. Até para ter uma vida saudável espiritualmente, em todos os sentidos. Uma vez que você de fato está alinhado nas fileiras de Deus, e Deus que vai te dar unção e toda a capacitação, não é de você não pense que é você não pense que é a tua inteligência terrena, não. É a sabedoria que Deus te dá. É a unção que Deus te dá. Porque Ele é Deus. Amém? É Ele que te dá. A partir dali, Deus fala, agora eu vou te suprir. A vida física, eu não vou querer que você fique doente. Só você der uma portinha para o diabo. Não quero, eu vou te sustentar. Você vai ser saudável. Você vai ter um brilho, meu brilho no teu semblante. Onde você for, eu vou estar contigo e a minha glória há de se manifestar, porque agora eu gostei do que você fez. É isso mesmo que eu estava esperando. Agora vem aqui. O que você precisa aí? Pode deixar, eu vou suprir. Senhor, então eu vou parar de trabalhar? Não. Ele vai aumentar a tua capacitação profissional, porque você vai estar trabalhando com Ele. Ei, entenda isso. Agora você vai ver, eu vou te usar lá com a minha sabedoria e vou arrebentar as portas que precisam ser arrebentadas.
E eu vou te suprir, porque Ele é Deus, amados. Pelo menos o meu dono é Deus e o teu dono. Ele é Deus. Ele é Deus e tem ciúme ainda de você. Você entende? Não um ciúme mundano. É um ciúme espiritual. Deus é espírito. E aí começa a coisa. Então ele vai chamando, quer dizer, ele vai reunindo e Davi vai colocando nas suas fileiras. Ora, esses são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, vai falando as tribos, está dentro do reino, dentro da nação de Israel. Assim como, a partir do momento que está dentro do reino, você é chamado para as fileiras do exército de Deus, amém? E vieram Davi, para lá, dos filhos de Judá que traziam escudo e lança. Então, por exemplo, os filhos de Judá eram versados, eles entendiam esse negócio de escudo e de lança. Essa era a chamada deles. Vem aqui, vocês sabem manejar bem, eu dei esse talento para vocês, manejar escudo e lança. Então, eram 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja. Então, a chamada deles, eles eram valentes, destemidos, aqueles que iam na frente, eram rompedores. Uau, tem chamada assim. Os apóstolos precisam ser rompedores, sabiam? Linha de frente, ir lá e para fincar a bandeira do reino. Amém, queridos? Amém. Então, assim, eram estes caras filhos de Simeão, está vendo que eram as tribos de Israel. Não era fora. Ele não foi buscar lá dos amalequitas, dos cananitas, dos assírios. Ele não foi buscar gente lá fora do reino. Foi buscar dentro do reino, porque já estavam, como hoje, já estamos em Cristo. Então ele começa a fazer. Dos filhos de Levi, 4.600. Dos filhos de Levi, 4.600. Agora, qual era a chamada dos filhos de Levi? Alô? Qual era a chamada? Cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, cuidar do louvor, cuidar dos instrumentos. Essa era a chamada deles. Por isso que eles nem colocaram que Levi é Levi, o tribo de Levi. Joiada era chefe da casa de Arão e com ele vieram 3.700. Agora, qual era a chamada deles? Também era de adoração, porque era da casa de Arão, o sumo sacerdote, amém? Zadok, sendo ainda jovem, homem valente. Esse cara é valente, então os da casa dele são valentes. Trouxe da casa do seu pai 22.000 príncipes. Uau! Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque então muitos deles ainda não eram fiéis à casa. Eles tinham uma coisa, eles eram fiéis até a morte. Tanto é que eram fiéis a Saul e iam ser fiéis a Davi. A sina deles eram ser fiéis. Uau! E você é fiel, amém? Tudo isso hoje está dentro de uma chamada só na sua vida, em nome de Jesus. E dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome. Esses aqui eram nobres, homens de nome na casa de seus pais. E meia tribo de Manassés, 18.000, que foram designados por nome para virem fazer rei a Davi. Então, foram designados por uma coisa. Vocês vão ser aqueles que vão empossar pessoas. Eles foram lá para empossar Davi como rei. Então, eles iam lá e aclamavam Davi e levavam a multidão a isso. Assim, por exemplo, como os levitas, eles têm que fazer as pessoas a louvar, trazer a presença de Deus, a glória de Deus. Então, cada um tinha uma função. Amém, queridos? Agora, olha só aqui que interessante, eu quero ministrar hoje isso na sua vida, em nome de Jesus. E dos filhos de Isacar, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Tinha os designados, que tinham um dom de Deus, entendidos nos tempos de Deus. Que momento Israel devia sair à peleja, que momento que Israel devia ficar, que momento que Israel devia avançar, ou devia parar, porque ele discernia os tempos, essa tribo era para isso. Agora, tudo isso aí que você está vendo, tudo isso está em nós hoje. Sermos valentes,
sermos intrépidos e ousados, sermos rompedores, entendermos da ciência dos tempos. Se lembra no ato profético que nós estamos fazendo lá, em torno do relógio da luz? Foi tão tremendo na sexta-feira, amados, que nós sentimos a presença de Deus. E Deus está falando, né? Esse ano vai ser o tempo em que Ele vai estar levantando os trabalhadores da 1ª hora. E traduzindo os trabalhadores da última hora. Ele está chamando nesse tempo. Então, 1/10 representa 11. Implica em 11. E nós fomos lá, esperamos todos chegarem. E aí saímos, de 2 em 2. E fomos declarando, Senhor, acelera o teu relógio profético. Porque essas vidas aqui precisam ser resgatadas. A nação precisa ser resgatada. Nações precisam ser resgatadas. Senhor, o teu poder precisa vir com grande velocidade. A tua glória precisa se manifestar. Então, Senhor, eu posso acionar esse gatilho de abreviação de tempos, porque Jesus falou isso, que os tempos seriam abreviados, amém? Porque senão nenhuma carne se salvaria. Mas para quem aciona esse gatilho somos nós, não é Deus. Ele nos dá os gatilhos. Ele nos dá as revelações. Mas quem tem que cumprir aqui, quem tem que exercer o mandato e caminhar segundo o que Deus está revelando, somos nós. Jesus fez, eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas eu poderia falar de cada ato profético que Jesus fez, quando Ele esteve aqui, em que Ele acionou os gatilhos de Deus. Então nós também hoje acionamos os gatilhos de Deus, assim como para Ele de fato efetuar o juízo sobre Sodoma e Gomorra, Ele veio primeiro falar com Abraão, porque Abraão precisava acionar o gatilho da intercessão, porque senão Deus não poderia trazer o juízo a Sodoma e Gomorra. Aleluia, amém, amados? Vocês estão entendendo isso? Então olha só que tremendo, e nós sentimos demais a presença de Deus. Nós terminamos de dar a volta, nós vamos fazer uma por mês, são 12 horas que tem um relógio, são 12 meses no ano. Então, logo no início do mês de fevereiro, o pastor Celso vai avisar, nós vamos dar a outra volta lá. Pá. Nós terminamos de dar a volta, exatamente no momento que terminamos, tocou 11 badaladas lá. Tocou, no relógio da luz. Trabalhadores da 1/10 a hora. Dê um aplauso a Jesus. Agora olha só. Olha só uma coisa. Ninguém planejou para terminar exatamente às 11. Ninguém fez isso. Mas foi Deus que fez. Porque você teve a atitude de obedecer. Então veja bem. A loucura de Deus é mais sábia que os homens. Porque para as pessoas que não entendem, para o homem natural, que não anda no espírito, como nós lemos lá em Romanos capítulo 8, isso que nós estamos fazendo é loucura, coisa de doido. Vocês estão lá para quê? Para passear, para ver a estação da luz? Uma vírgula. Porque lá, atualmente, não é um lugar agradável. Nós somos lá para cumprir um propósito. Então, cada mês que você vai lá, Deus vai estar abreviando um mês. E no total, Deus vai estar abreviando um ano. Ou seja, deixa eu te explicar melhor. Cada mês que nós estivermos cumprindo isso, Deus vai estar abreviando um ano. Alô? Então muita coisa não se cumpriu, porque precisava de aceleração. E Deus falou, estou acelerando o meu relógio, mas precisamos fazer algo para acelerar. Então cada mês Deus vai abreviar um ano. Então quantas coisas que vão ser liberadas? Deus está dando sinais para muita gente. Eu não vou falar sobre isso agora, mas eu poderia citar as pessoas que Deus está dando sinais tremendos da abreviação dos tempos para ser liberado. Tudo que está retido lá, que Deus já concedeu, mas que está retido, mas neste acionar do gatilho vai ser liberado em nome de Jesus. Mas entenda que você precisa tomar uma posição, amém? Então a partir de hoje, em nome de Jesus, comece a perguntar a Deus, qual o propósito? Senhor, qual o propósito que o Senhor tem comigo no teu reino? E de repente Deus vai começar a te levantar. Deus tem dado cada sonho, de coisas que eu tenho orado aqui nas madrugadas, sem que ninguém saiba,
De repente o irmãozinho ontem me mandou um e-mail, WhatsApp. Um sonho que ele teve sobre coisas que eu estou orando. Uau! Falei, é isso, meu irmão. É isso mesmo. E outras pessoas que têm tido sonhos. Tudo de coisas que você está orando, relacionadas ao reino de Deus. Então Deus está dizendo assim, eu vou cumprir, agora eu vou cumprir, porque os gatilhos estão sendo acionados, amém? Dê um aplauso a Jesus. Amém. Feche teus olhos. Amados, nós precisamos de Deus, amém? Agora, é o fim da picada, eu chegar para alguém e pedir, pelo amor de Deus, para ela vir. Para ela vir para o culto, ela vir para o seu ministério. É o fim da picada, é isso. Porque ela tem que tomar essa decisão diante de Deus. Agora, uma vez tendo posto a mão no arado e olhar para trás, não é apto ao reino de Deus. Agora, se você tem a vontade mesmo, a disposição, porque Deus não pode trabalhar com quem não tem a disposição. Mas uma vez que você se coloca voluntariamente diante deste Deus, não haverá portas que Ele não abra, não haverá coisas que Ele não possa fazer, não haverá obstáculos que Ele não possa tirar do seu caminho, não haverá milagres que Ele não possa realizar, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Uma vez você se revelando, não Ele se revelando a você, porque Ele já se revelou a você, mas uma vez você se revelando a Ele, Senhor, eu estou aqui, hein? Olha para mim, olha para o meu coração, eu quero trabalhar contigo. Amados do Senhor, não haverá obstáculos que não possam ser transpostos, não haverá guerra que você não vença, não haverá adversidade que ela não possa ser superada, não haverá dor que não possa ser arrancada, não haverá trauma que não possa ser extirpado, não haverá frustração que não possa ser eliminada, porque com Deus você não se frustra. Você pode se frustrar com pessoas, mas com Deus jamais, porque Ele é infalível. O homem é falível porque nós lemos lá da falibilidade humana em andar segundo os seus próprios projetos, mas os projetos de Deus são infalíveis. Amados do Senhor, eu amo a sua vida, eu não quero ver você se perder, ninguém se perder aqui, mas pensa nisso. Como foi dito, você escutou e está na palavra, que a vida aqui não passa de um sopro, não passa de uma brisa, e que nós precisamos desesperadamente abraçar o tempo que temos e aproveitar o tempo que o Senhor nos concede. E Jesus mesmo falou: qual de vós, com as vossas preocupações, poderá acrescentar uma hora sequer ao curso da sua vida? Olha que tremendo isso. Então, queridos do Senhor, dê o controle para Deus. Não tenha você mesmo o controle da sua vida, deixa Ele nas mãos daquele que sabe o que faz, daquele que pode te melhorar em muito, daquele que pode te levantar, daquele que pode executar todos os seus intentos e propósitos através da sua vida, daquele que pode abrir portas de revelação diante de ti, daquele que te dá sabedoria e a capacitação para você falar, para você declarar as coisas dele, aquele que pode te dar sonhos daquilo que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida, amados do Senhor, aquele que não nos confunde, porque Ele não é Deus de confusão. Saiba de uma coisa, Deus sempre aguardou esse palavreado de você para com Ele, sempre. Ele ficou te esperando. Sabe por quê? Está lá em 1 Coríntios 13, o amor de Deus tudo espera.
Ele fica esperando. E ele se alegra quando você ousadamente chega lá diante dele. Porque hoje você pode chegar no Santo dos Santos com ousadia e falar com ele. Senhor, eis-me aqui, eu quero trabalhar contigo. Você vai estar falando com o patrão dos patrões, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia. E você vai ver, Deus está me mostrando que está quebrando as mãos dele, está quebrando cordões umbilicais, porque tem pessoas que estão presas ainda em coisas do passado, como se estivesse preso a um cordão umbilical, com umas paixões do passado, umas coisas carnais do passado. Ele está partindo com a mão, nem com tesoura, com a mão. As mãos do Senhor está quebrando esses cordões. Amém, amados? Muitos aqui vão ficar admirados, de repente, dos sonhos, das experiências. Amém? Glória a Deus! Aliás, eu tive uma muito boa na sexta-feira. Olha, ela fez assim. Foi no dia do ato profético, foi na quinta. Hã? Foi com ela. Ela teve uma experiência também. E Deus livrou. Agora comigo o negócio foi feio. Porque naquele dia tem o ato profético. Vai vendo. Não duvide do que Deus fala. E Deus está dando sonhos, falando coisas que Ele vai fazer. Eu sei que tem muita gente viajando, aproveitando esse fim de semana, porque é final de férias. Mas muitos, posso ter a certeza que estão ouvindo lá. E muitas coisas que Deus está falando que vai fazer, que vai acontecer, os sonhos. E aí eu tinha ido em Itapevi, no médico, que eu tinha marcado lá na internet. Eu fui lá no médico para consulta. Aí eu estou voltando de lá e vim direto para a igreja. Passei pelo condomínio 3 e vim para cá, porque eu tinha que vir para cá. E tem uma reta entre o 3 e o 4. Só que nessa reta tem uma leve inclinação, como se fosse uma leve subidinha, engrenando nessa reta. E logo no final da subidinha, dessa leve inclinação, tinha um comando. E eu nem vi que tinha um comando, porque quando você começa a pegar a reta ali, que tem essa leve inclinação, você não vê muito o que está lá na frente. Mas eu devia estar uns 80, não sei. Não posso dizer exatamente a que velocidade eu estava. E eu vinha vindo. Aí tem o comando e os carros começaram a parar. Você imagina, qualquer coisa para, né? Para ver. Imagina um comando, os carros começaram a parar. E eu vim atrás. A hora que eu vi o negócio, eu meti o pé no freio sem medo de errar. Não vai parar. Amados do Senhor, ia pegar em cheio, ia ser uma trombada, engavetamento, sei lá o que ia ser. Ia ser uma trombada monumental, daquela que dá manchete. E na hora veio, aquilo lá foi o Espírito Santo, amém? Mas se eu for para a direita, porque ele tinha que tirar o carro ali, porque ia pegar em cheio. Se eu for para a direita, eu vou atropelar o pai. Eu vou jogar para a esquerda. Parecia filme. E a roda pegou na guia, subiu. É ali o canteiro central. E tem ali já é uma subidinha para você chegar lá na pista que volta. Certo? E eu, do lado direito tem um manômetro que está dentro de uma casinha. Cimento, alvenaria. E do lado esquerdo tem um poste de luz. Ai meu Deus, e agora? O carro passa exatamente no meio entre o manômetro e o poste de luz. E do lado direito tem uma árvore. Você vai passar lá, está aberto a visitação, você pode ir lá ver. Você vai ver a marca do pneu lá na grama, para você dizer que não é mentira minha, ou para você não dizer que é mentira minha.
e pegou assim, raspando a árvore o carro. E ainda joguei um pouco para lá, para não pegar na árvore. E você vai ver lá direitinho as marcas. E deu uma raspada assim, com a parte direita do carro na frente, na árvore. E eu olhei para a roda, olhei para o carro, estourou o barulho de direção. O pneu então esquerdo estava todo detonado. Aí eu saí do carro e falei, o que eu faço agora? Seguro. Eu comecei a procurar lá no celular o seguro. Aí nisto chega o guarda. Ele pensou que eu estava apavorado, né? Uma coisa assim. Olha o seguinte, calma. Primeira coisa, foi Deus. Foi que, olha aqui onde o senhor passou. Eu falei, eu sou pastor, foi Deus mesmo. Ele, glória a Deus, foi Deus mesmo. Olha aqui o que podia ter acontecido. Deus é tremendo. E aí, nisso, quando eu volto lá para o celular, ele fala assim, espera um pouquinho. Vamos o seguinte, você liga o carro, vamos ver se está funcionando. E se não quebrou a barra de direção, nós podemos tirá-lo daqui. A gente coloca ele lá do outro lado. Atravessa ali, coloca do outro lado. E nós trocamos o pneu para o senhor. Então tá bom. Fui lá, liguei, funcionando. Eles ajudaram. Deu uma resinha, fui para frente, descemos ali. Bem devagarzinho, ele parou o trânsito. Colocou o carro do outro lado, eles trocaram o pneu e eu pude seguir em frente. Aí já levei lá para o Gamaliel para ele arrumar o carro. Mas, amados, o diabo queria me matar. Por quê? Porque Deus está fazendo grandes coisas. Amém, queridos? Yes! Isso é uma experiência, não deixou de ser uma experiência. De livramento, de Deus dizer assim, eu estou contigo, eu te livrei. E foi mesmo. Aleluia!